Investidor V4 Company, bem-vindo a mais um episódio do The Partnership, o podcast que conta a história dos investidores da V4 Company para que você, investidor da V4 Company ou não investidor da V4 Company, possa se inspirar, possa tirar detalhes, possa tirar aprendizados para a sua própria jornada. E hoje eu tenho uma felicidade imensa, uma felicidade, vocês conhecem o termo, né? Inenarrável, que não pode ser narrada, né, de entrevistar alguém que está aqui na empresa há algum tempo, conhece no detalhe, principalmente todos os franqueados, mas não somente a grande história, os grandes mecanismos das franquias, conhece a V4 com muito detalhe. Eu quero que vocês recebam com muita alegria para conversar nesse episódio do The Partnership ela, mais nova equity partner, mais nova sócia da V4 Company, Denise Santos. Denise, muito bem-vinda. Como é que você está? Tá bem? Obrigada, viu, João, pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha história. Fantástico. Hoje nós vamos contar a história da Denise. Ela vai contar a história dela e eu vou aprender com a história dela. Você também, com certeza, vai aprender com a história dela nesse episódio do The Partnership. Minha sugestão, tá? Pega um bloquinho de notas, papel e caneta e anota aquilo, porque a Denise, ela tem características que fazem de um investidor vencedor aqui na V4. Antes da gente começar, na verdade já começamos, eu quero perguntar para você. Você já é inscrito nesse canal? Não é? Pô, clica no botão se inscrever. É simples. Mais do que isso. Vai gostar do episódio, eu sei que você vai gostar do episódio, você vai clicar no link, Ctrl+C, e vai mandar o link da sua unidade, no grupo da sua unidade, na verdade, vai mandar para um amigo, uma amiga sua, que pode e vai se inspirar e aprender conosco hoje, tá bom? Denise, Olá. Direto ao ponto, recém-sócia da V4 Company, uma história fantástica, e nós vamos chegar lá. Como é que você se tornou sócia? Como é que foi? Não é o momento ainda. Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Antes disso, nós gostamos aqui no The Partnership, Denise, de sempre entender quem é que está conversando com a gente. Legal. Não é? Pô, quem é a pessoa que está aqui do outro lado, na outra cadeira, contando um pouco da sua própria vida, né? Esse é um momento especial. E aí eu quero te perguntar, Denise, quem é Denise fora da V4 Company? Legal, legal. Bom, pessoal, vamos lá. Mineirinha, né? Já com 39 anos, então já tenho uma boa bagagem por aí no mercado. Sou filha de empresários, antigamente chamados de comerciantes. Então, desde novinha, comecei a minha vida já nesse mundo de trabalho. Com 6 anos, meu pai adquiriu um supermercado. Então, era aquele negócio de pegar a família toda e para trabalhar de todo mundo junto. Então, com 6 anos, eu já estava... A minha brincadeira era trabalhar, né? Então, cresci muito nesse mundo. Minha mãe tinha uma locadora de carros e com essa locadora de carros era uma franquia. E aí foi onde começou a minha jornada aí nesse rumo do franchise. Com 6 anos, sua mãe já tinha uma locadora de Minha carros mãe que era uma tinha franquia. Exatamente. Minha Uma mãe tinha franquia uma tá no locadora... DNA, então. Exatamente. Legal, vamos lá. Exatamente. Então, cresci nesse mundo, inicialmente muito com meu pai ali, que ficava mais próximo de casa, trabalhando no supermercado, ajudando no que precisava. E aí, mais ou menos em 2004, foi quando eu efetivamente comecei a trabalhar diretamente com a minha mãe na locadora de carros e pude me aprofundar nesse rumo de franchise aí, de franquias. Fiquei ali por mais 8 anos. No meu total de trabalho com locação de carros foram 12. Fiquei mais 8 anos com a minha mãe. Depois tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas. E foi aonde quando eu saí do ramo de locação de carros, eu fui para a faculdade ZAD. Faculdade. ZAD. Mas vamos lá, vamos pegar do início. Mineirinha da onde? É de Minas, é óbvio. Uma dúvida sobre isso, né? Mas de onde de Minas? Uberaba, Minas Gerais. Uma cidadezinha de 300 mil habitantes, a terra do zebu, muita parte de agropecuária, muito forte ali na região. Isso é muito bom. Que legal. Sabe, Denise, que você não é a primeira, eu sei que não vai ser a última, porque a gente conversa aqui, eu converso aqui, e que a família tinha um mercado. Sim. Tinha poxa, aqui nós temos um mercado da cidade e tal, vou trabalhar junto. Isso tô percebendo que é algo rotineiro em vencedores aqui da V4 Sim. Company, né? Que começaram a trabalhar
muito cedo, no caso da Denise, 6 anos de idade. 6 anos de idade, já tava. A brincadeira era repor o estoque. É mesmo? O que você repor lembra o de estoque. repor o estoque, assim, com 6 anos de Eu idade? ajudava bastante ali com os colaboradores do meu pai, que tinha essa parte de reposição de estoque, colocar as mercadorias em sacola. Então, por exemplo, com 10 anos de idade, mais ou menos, 10, 12 anos, eu já tinha muito contato com o público, o que me ajudou bastante, inclusive, me desenvolveu muito como pessoa e profissional, esse contato com o público. Eu falo que esquentar a barriga no balcão é a melhor forma de você aprender a lidar com as pessoas e que me tornou a profissional que eu sou hoje. Isso foi extremamente importante. E um outro detalhe que meu pai, antigamente, se tinha muito isso, um certo cuidado com os detalhes, com o atendimento. Então, quando eu ia repor estoque, todos virados para o mesmo ladinho, tinha que estar atrativo, bonito. Isso eu acabei absorvendo muito, de ter esse cuidado com os detalhes de tudo que a gente entrega, como que a gente faz esse trabalho nosso. E eu até brinco com ele até hoje, que a gente tinha que quando você é jovem você acha ruim no momento, né? Mas hoje eu entendo. Que ele falava assim, a gente nunca podia fechar o mercado enquanto tiver um cliente dentro. Ou seja, se eu tivesse com um cliente dentro, eu não poderia iniciar o fechamento do supermercado. Por quê? Dava a sensação de que eu estou expulsando o cliente do estabelecimento. Exato. Né? E aí hoje, muitas vezes, você vai no supermercado, não se tem esse cuidado. Então, assim, quando algumas pessoas me questionam sobre o cuidado que eu tenho, seja nos relacionamentos profissionais, seja nas entregas, cara, veio muito disso. Muito desse detalhe que o meu pai tinha, esse cuidado que o meu pai tinha com os detalhes. O mercado pode parecer meio estranho falar desse cuidado, mas a gente tinha muito isso. Isso me formou muito como profissional. Que legal. Olha só, nós pegamos aqui alguns ensinamentos iniciais já. Denise nos deixou saber que esse cuidado com o cliente. E o cliente, às vezes, é um cliente interno, não é só o cliente externo, que é absolutamente relevante, absolutamente importante, mas o cliente interno também de uma outra área, dentro da própria V4 Company, dentro da empresa que você trabalha, também é importante. Você acredita, Denise, que esse cuidado, e você deixou muito claro, eu acho super interessante, estar você citou, né, a barriga no balcão. Sim. Né? Isso foram coisas que moldaram quem Denise é. Sim. E deixaram ela uma profissional, uma executiva de excelência como é hoje? Sim, com certeza. O sobre lidar com pessoas, né? Então, de você se preocupar em como se comunicar com vários tipos de pessoas. Cada um tem a forma de ouvir, de entender, e é aquela brincadeira que a gente fala, né? Quem está se comunicando, ele tem a obrigação de se fazer entendido. Exato. Então, desde o início ali, e aí eu comecei isso muito jovem, com 12, 13 anos, já atendendo num caixa de supermercado. Então, sobre como chegava um cliente, de você sorrir, de você receber bem esse cliente, conseguir fazer com que ele se sinta bem, né? Então, essa era muito a nossa obrigação ali. E isso formou esse profissional que eu sou hoje, inclusive para até atender, no meu caso aqui, o meu cliente, que é o franqueado, né? Então, durante toda a minha jornada profissional, eu sempre tive essa preocupação de como que eu faço ser entendida, né? Então, essa proximidade com atendimento ao público, e muitas das vezes quando eu vou contratar pessoas, é um dos pontos que eu analiso. Essa pessoa teve atendimento ao público? Ela criou essa casca, às vezes, de lidar com alguém que está reativo, porque às vezes não é com você, então, mas você acaba sendo aquele ponto de fricção ali com essa pessoa. Então, isso me moldou muito para o profissional que eu sou hoje. Sabe que, Denise, você já liderou várias pessoas aqui na V4 Company. Várias. E na tua formação você teve a oportunidade de, já desde muito cedo, começar a lidar com esse público. Sim. Né? Barriga no balcão, lidando, tendo a qualidade que um atendimento, tendo capricho, como você falou. Pô, não vou fechar o mercado se tiver um cliente dentro, né? Porque a impressão é ruim para esse cliente. E nessa lida com várias pessoas que já foram lideradas por você, eu tenho certeza que nem todo mundo teve essa jornada inicial com bastante contato com o público. Sim. Não é todo mundo que tem, algumas pessoas têm,
outras não têm. As histórias são diferentes. Uhum. E eu sei que você já trabalhou e já liderou e já ajudou a direcionar pessoas que não tiveram uma história tão parecida quanto a tua. Isso é, não tiveram tanto contato com o público nos seus trabalhos iniciais, nos anos iniciais. Às vezes era um trabalho um pouquinho mais solo, era um freelancer que fazia X, Y, Z, tal. Como é que tu ajudou essas pessoas, ou como é que tu vê que essas pessoas poderiam se ajudar a desenvolver, a refinar esse skill de atendimento, que é um Legal. skill tão interessante que você domina com maestria? Legal. Esse é um ponto importante, que sempre que eu falava com um pessoal que realmente não tinha essa skill de atendimento, o exercício que eu sempre fazia com eles era o da empatia. Do se coloque no lugar do outro. Se você está tentando ensinar uma pessoa, por exemplo, seja o Jonathan meu liderado, cara, eu preciso lidar com um franqueado e fazer com que esse franqueado siga um certo processo. Eu, no lugar desse franqueado, quais são as dificuldades que eu tenho? Tentar entender o outro lado também é a melhor forma de você ter um bom relacionamento. E eu acho que esse foi um dos grandes diferenciais meus aqui na V4, nesse relacionamento com o franqueado, que foi justamente de sempre que eu ia para um atendimento com eles, e também às vezes com os meus liderados, se colocar na posição dele. Então, às vezes a gente precisa dar uma mensagem que nem sempre é muito boa, como que eu posso levar essa mensagem da melhor forma, né? Então, o exercício que eu fazia com os meus liderados, né, ali, principalmente quando eu estava no time de Profit, que a gente tinha bastante essa conexão com a rede de franquias, era isso. Pessoal, pensa muito bem ali como franqueado. Você precisa passar uma mensagem. Como que você gostaria de receber essa mensagem? Né? Como que você gostaria de receber aquela orientação, as regras do jogo? Então, e eu como liderança fazia isso com eles também. Então, sempre que eu precisava dar um feedback, como que eu gostaria de receber esse feedback também? Então, o exercício da empatia, para mim, é a melhor forma da gente conseguir gerar esse relacionamento com a rede como um todo. Fantástico. Eu vou adicionar, se tu me permitir, uma coisa que a Denise ela citou subliminarmente, vamos colocar dessa forma, mas é uma característica que eu vejo que ela executa muito. Pô, a Denise falou que o principal pilar num bom atendimento, foi fundamental na carreira dela e é fundamental, é o processo de empatia. Existe um segundo pilar que eu observo nela, que é o walk the talk. Então, poxa, ela fala de empatia, mas a Denise está meia década na V4, eu também, não é? E eu nunca ouvi nenhum franqueado levantar a mão e falando, pô, o atendimento da Denise aqui foi ruim. Eu nunca ouvi isso. Pelo contrário, eu só ouço coisas positivas. Por quê? Além de direcionar e fazer o processo de empatia, a Denise atende com o processo de empatia, dando exemplo para todo mundo que trabalha com ela, não diretamente, não somente diretamente, mas efetivamente todo mundo que trabalha com ela. Denise, muito bom. Legal. Acabou. Outro ponto. Qual que foi, Denise, pô, cresce em Uberaba. Uberaba, 300 mil habitantes, trabalha no mercado do pai, depois vai trabalhar com a locadora de automóveis com a sua mãe. Em algum momento da sua trajetória, você encontrou a V4 ou a V4 te encontrou? Sim. Como é que isso aconteceu? Conta pra gente. Como que foi essa jornada, né? Depois de 12 anos no ramo de locação, eu fui trabalhar com faculdades EAD. E ali foi onde eu tive o meu primeiro contato com marketing digital. A gente já fazia captação de matrículas de alunos através do marketing digital. E a gente vinha fazendo um bom trabalho com os nossos próprios polos de EAD, que a gente acabou abrindo isso para parceiros. Também eu trabalhava com liberação de licença, vamos dizer assim, né, de uso da marca. Então a gente começou a fazer isso para outros parceiros também. E foi quando eu tive meu primeiro contato com marketing digital, né? E aí nessa de contato com marketing digital, me desenvolvendo mais na área, foi aonde eu fui impactada por um ads do programa Apollo. Apollo. Saudoso programa Apollo. Saudoso programa Apollo. Eu entrei na V4 através do programa Apollo Turma 2. Como é que funcionava o programa Apollo? Você lembra? Porque, eventualmente, quem está nos assistindo não lembra. Lembro, e eu ainda uso muito o método dele em muitos dos nossos treinamentos até hoje.
como que funcionava o programa Apollo? Era um programa para captação de novos investidores, na época, onde a gente tinha acesso ao curso do cientista do marketing e aí a gente tinha alguns encontros ali no decorrer da semana. E esse programa Turma 2, ele era comandado pelo Matheus Cruz. Então, imagina, quem conhece o Matheus, sabe a energia que o homem tem em cativar e levar essa cultura da V4 para fora, né? Então, a gente tinha encontros na segunda e na sexta e sempre entregando algumas atividades ali no final de semana. No final desse programa, os melhores avaliados, eles tinham a oportunidade de ser contratados pela V4, né? Só que eu vou confessar aqui uma coisa. Quando eu entrei no programa Apollo, eu não tinha pretensão de ser contratada pela V4. Eu entrei mais pelo desenvolvimento. Cara, cientistas do marketing, já conhecia um pouco do material do Denner, conhecia através dos meninos da G4. Então, eu queria o desenvolvimento ali. Mas à medida que eu fui fazendo o treinamento, os encontros, segunda, sexta, eu no meio do aeroporto, tentando entregar atividade. Matheus lembra dessas histórias, que domingo de noite eu tentando entregar atividade correndo. Isso fez com que eu me encantasse cada vez mais pela cultura V4. Né? Então, assim, para uma pessoa que trabalha desde os 6 anos, imaginem o quanto eu sou workaholic. Então, com a cultura V4, eu me senti em casa, sem ser julgada. Porque, para quem vem de Uberaba, uma cidadezinha de 300 mil habitantes, quando você trabalha de domingo a domingo, muitas vezes você é julgado por trabalhar demais. E ali, quando eu consegui ter acesso a esse mundo da V4, eu falei, poxa, eu acho que aqui é o meu lugar. Aqui é o lugar onde eu posso trabalhar, eu posso criar, posso entregar o meu melhor, sem ter alguém ali do meu lado falando, tu trabalha demais, tu deveria desacelerar. Então, muito pelo contrário, me incentivava cada vez mais a me desenvolver mais. Isso é importante. Então, esse foi a forma como eu cheguei, eu tive o primeiro contato ali efetivo com a V4. Chegando no final do programa, a gente faz uma apresentação. Para aqueles que reclamam de fazer uma apresentação de planejamento em 30 minutos, o nosso era em 10. Era uma corrida. A gente tinha que apresentar um planejamento em 10 minutos. Muitos dos candidatos, obviamente, extrapolavam. E o meu, graças a Deus, foi cronometradinho, deu tudo certo ali. E aí tive a oportunidade de logo em seguida receber um contato, na época era o Pontin. Gustavo Pontin. Gustavo Pontin, o contato dele me convidando para poder trabalhar na V4. Nessa época, como eu estava no marketing digital, ali com as faculdades, eu já estava incomodada com algumas coisas. Eu falei, por que não aceitar esse novo desafio? E foi acontecendo. Esse foi o meu primeiro contato ali direto com a V4. Que legal. Então, pelo programa Apollo, programas de formação. Hoje, se você está nos assistindo e quer entrar na V4 Company, nós temos essa porta de entrada ainda, principalmente pela Stage. Então, se você botar Stage no Google agora, Stage com 2 As, você vai acessar o site, vão ter os cursos lá, o GMP, GMA. Você pode selecionar qual que faz mais sentido para você. E quando for formado, nós, da V4, vamos receber o seu nome como formado e podemos entrar em contato com você para você ser ali seguir o caminho da Denise, possivelmente, e também fazer o seu próprio caminho. E Denise, você recebeu uma ligação do Gustavo Pontin. Isso. Entra na V4. A V4, naquela época, ficava em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E aí, o que você fez? Pô, vou entrar, não vou? Ficou um pouquinho home office, se mudou? Porque eu sei que sua vida, você se mudou um pouco, não é verdade? Sim, e aí, é verdade. Como é que foi? Com as faculdades, quando a gente começou a desenvolver esse trabalho de fazer captação de alunos para faculdades EAD, eu acabei saindo de Uberaba, Minas Gerais, para ir para Salvador, Bahia. Foi aonde a gente montou a nossa estrutura ali esse processo de meio que um marketplace de matrículas EAD, e eu fiquei por lá por 1 ano, né? E aí foi quando eu acabei conhecendo a V4, e aí, apaixonada com isso, o Gustavo me ligou, falou, temos uma oportunidade aqui para ti, gostaria que você viesse
Falei, tá, ok. Aí ele, só que eu gostaria que fosse presencial. Nossa. Aí ele, ó, se você precisar, a gente tinha V4 House na época, né, para Sim. poder suportar a galera que estava chegando de outros estados. E aí eu só virei para ele e falei assim, Gus, me dá 15 dias. É o tempo de eu desmontar o meu apartamento atual e Nossa. conseguir chegar aí. E Aham. tanto que foi assim, que eu falo, dia 29 de junho, eu assinei o meu contrato com a V4, dia 17 de julho, eu estava chegando em São Leopoldo. Olha só. Você que tá, pô, me candidatei para uma vaga na V4, poxa, vou ter que me mudar, porque a V4 trabalha, a Headquarter em especial trabalha presencial. Pô, nós já tivemos aqui alguns casos, agora o caso da Denise, que é um caso super especial e importante, de pessoas que confiaram. Falou, cara, eu vou me mudar em 15 dias. Assinou o contrato, 15 dias, saiu da Bahia para o Rio Grande do Sul, tá? A cidade de São Leopoldo, que era menor do que Uberaba, tá? São Leopoldo é menor do que Uberaba em número de habitantes, provavelmente em DH também. E fez o pulo da fé. Sim. E você chegou aqui numa empresa muito menor do que é hoje, muito Sim. diferente do que é hoje, com menos processo, com menos tecnologia. Isso era o quê? 2021? 2021. 2021. 2021. Recém-saído da pandemia. Nossa, outro mundo, outra realidade. Sim. Não é? Nos conta, Denise, a gente quer saber, pô, você chegou aqui, quais foram as primeiras impressões, primeira vez que você chegou no office, primeiras impressões e Sim. depois primeiras dificuldades. Não é? Porque, pô, isso aqui foi, cara, foi estranho no início, todo mundo tem isso, vai ser importante pra gente saber. Legal. Eu cheguei e, assim, só confirmou aquela impressão de que eu tinha de que era o meu lugar. Eu lembro direitinho que quem conhecia o escritório de São Leopoldo, que quando abre o elevador ali, que você já sai naquele corredor cheio de luzes vermelhas, você já faz uau. Tá Então, vendo? Desculpa te interromper. Tá vendo como esse negócio tá vivo dentro da gente? A gente fala como se existisse ainda. exato. Não existe mais! Não existe mais! Já foi, agora estamos aqui 7 mil metros quadrados. Mas Exato. continua que tá vivo. O UOL agora O UOL é mais outro. ainda. É né? outro UOL, não é? E aí? E aí, eu lembro que eu cheguei e eu fui convidada para o time de CS, que é o Customer Care na época, né? Então, recuperação de clientes. E a minha liderança era o Vinícius Ribeiro, e aí logo fui recebida ali por ele e por todo o time. E uma das coisas que mais me chamou assim, a atenção, que eu me senti mais família ainda V4, porque a gente tem muito essa cultura da família. Eu acho que por ser uma empresa que tem muitas pessoas de fora, a gente acaba se tornando a família. Eu lembro que eu cheguei numa sexta, se eu não me engano, e no domingo as meninas do meu time foram até a V4 House me buscar para poder sair para jantar. Olha aí, que Entendeu? legal. Então, assim, uma recepção maravilhosa. As meninas todas me acolheram ali muito bem. E aí, na segunda-feira, vindo esse processo de chegar no escritório, ter esse momento de, cara, eu realmente estou em casa. Realmente eu estou num ambiente que é o que vai me ajudar a melhorar ainda mais, me especializar ainda mais como profissional, fazer com que eu crescesse muito mais. E assim, eu só tive pessoas formidáveis nesse primeiro momento para poder me acolher, numa época que a gente olhava muito para o cliente, era o foco cliente final, a gente não tinha tanto foco para o franqueado. Então, a gente tinha que recuperar cliente, só que aí o Vini me deu um grande desafio, que era atender as 4 maiores unidades da época. Nossa, os 4 Então, maiores, era eu imagino, eu lembro bem. Vinícius Colli, Alex Pereto, Lucas Bilinski e Leonardo Amaral, na época. Então, assim, era extremamente desafiador para mim, porque a gente era cobrado por recuperar clientes. Só que quando esses clientes chegavam para mim, tipo assim, eles já tinham mudado de squad, já tinham mudado de atendimento, já tinham dado desconto, essas unidades já tinham feito tudo que poderia fazer para esses clientes, né? Então, e aí eu tive esse primeiro grande desafio de chegar para o Vini e falar, Vini, cara, não vou conseguir te entregar taxa de recuperação.
mas vamos pensar num outro formato aqui? Então, deixa eu trabalhar taxa de retenção. E acho que foi essa a primeira vez que a gente começou a falar em taxa de retenção, porque eu comecei a trabalhar com essas unidades muito mais o preventivo, Aham. antes do cliente pedir para sair, do que a recuperação em si. Então, que naquela época, desde sempre foi muito doloroso fazer uma transição de cliente, alguma coisa assim. Então, eu, na posição de matriz, participava muito ali das rotinas das unidades, inclusive com clientes. E isso deixava os clientes um pouco mais seguros Legal. de que a matriz está olhando para o meu projeto. Uhum. Então, foi aonde eu comecei a entender cada vez mais da operação. E aí o ponto que a gente fala da empatia. Comecei a me unir cada vez mais ainda com a rede de franquias. Uhum. Então, ali para mim, eu acho que foi o meu maior desafio, de que eu tive que mudar totalmente a concepção do trabalho que eu deveria fazer, Uhum. mas sabendo que, cara, com a realidade, com o contexto que eu tenho, não vou conseguir entregar, mas como que a gente pode adaptar isso aqui pensando para o melhor do negócio? Que legal. Então, isso com 6 meses ali Aham. trabalhando como Customer Care, foi um pouco focado nessa frente ali junto com as unidades. Muito bacana essa visibilidade. Denise aí, sendo humana, e nos falando, cara, isso aqui foi um pouco difícil no início, vocês perceberam, e como ela fez para vencer esse tipo de desafio inicial que todo mundo tem. Eles nunca deixam de existir, não é verdade? E Denise, eu tenho certeza que você entrou na V4 Company, isso no processo seletivo também já foi explorado, que era, e quando você entrou e andou pelos corredores, você viu um quadro muito específico, Sim. com a foto de uma galera, não é? De ser sócia da V4 Company. Sim, Se tornar sócia da V4 Sim. Company. E a tua história, particularmente, ela é uma história que todo mundo deveria saber e todo mundo deveria se inspirar. Tá? Todo mundo que quer se tornar sócio ou sócia da V4 Company. Né? Minha primeira pergunta nesse sentido é: quando é que você decidiu se tornar sócia da V4 Company e por quê? Legal. Eu acho que eu tive isso desde o primeiro momento que eu acho que eu coloquei o pé dentro do escritório. Quando eu entrei, se falava em partnership a todo momento. Uhum. Então, toda hora a gente falava em partnership, em se tornar sócio, e isso é uma coisa que foi me conquistando. Porque eu venho do mercado tradicional, querendo ou não, eu venho do mercado tradicional, e quando você se choca com isso, você fala, será que é verdade? Só que aí eu volto à questão da cultura, né, que vai te envolvendo. E eu lembro direitinho que o primeiro Monthly que eu participei, da V4, eu entrei... Posso te interromper? Claro. O que é o Monthly? Boa. Né? O Monthly é um evento que a V4 realiza mensalmente para falar sobre a sua cultura. Resultados, então nós trazemos toda a empresa junto, o que a gente viu no mês que passou, qual que é o pilar da cultura que nós vamos trabalhar, atualizações, integração, acontece todo mês na V4 Company há mais de uma década. Tá bom? Sim. Primeiro Monthly da Denise, vamos lá. Meu primeiro Monthly, eu participei ele online ainda, não tinha me mudado para São Leopoldo, e foi o primeiro Monthly presencial pós-pandemia. Quem é das mais antigas aí vai lembrar que foi feito num hotel, até com as cadeiras mais espaçadas. Eu lembro. E eu lembro direitinho que a gente tinha a rodada de apresentação de novos investidores, e que eles perguntavam, qual que era o teu objetivo com a V4? E todos responderam, ser sócio da V4, né? E eu acho que a partir daquele momento eu comprei muito essa ideia do sócio e o IPO. Então eu sempre tive isso muito enraizado de, cara, como que eu posso ajudar a companhia a chegar nesse IPO? E eu acho que vem onde toda a minha trajetória desses 5 anos de V4 trabalhando em cima disso. Que bacana. Então, decidiu, quando entrou na V4, reforçou Isso. em um ritual, né? Então, pô, faz sentido os rituais na empresa? Tá aqui o resultado de um dos rituais também, né? Não somente pelo ritual, mas pelo conjunto das coisas. É claro que faz sentido, se você não está executando os rituais na sua unidade ou aqui no seu time no headquarter, fica o recado para que você execute os rituais conforme eles são preconizados, tá bom? Eles geram resultados. E Denise, na sua jornada até se tornar sócia, você foi a vencedora, né? Como é que funcionava, né, a sociedade? E ainda funciona nesse sentido também. As pessoas faziam a sua inscrição
para se tornar sócias, né? Para se tornar sócia. E, Denise, como é que foi, se quiser contar um pouquinho a tua jornada, como é que foi a tua mentalidade durante esse percurso todo? Boa. Foi uma construção. Eu vou ser bem sincera que isso foi uma construção. Uhum. Logo que eu entrei, eu participei da primeira assembleia ali, eu ainda não tinha o tempo, né? E aí volta aquela questão do reforçar esse propósito de eu quero isso efetivamente para mim. E aí, se eu não me engano, finalzinho de 2022 foi quando a gente começou esse processo de candidatura, Exato. né? Uhum. E aí eu fiz a primeira inscrição, eu não fiz nem com expectativa. Uhum. É aquele negócio, vou fazer para testar. Vamos ver Não como é é que aterriza. o meu momento ainda, né? Cara, eu tenho 1 ano e meio de empresa. Vamos com calma. Aqueles assim, eu ainda tenho muita coisa ainda para poder mostrar, para poder entregar. Então, só quero testar aqui para ver como é que vai ser. E aí fiz a primeira, já tinha ido com a expectativa mais baixa, que inclusive foi a época que subiu muito os meninos das vendas, era um foco da época, tá tudo certo. Mas a gente senti e voltei a continuar fazendo o trabalho que eu sempre fiz, entregando ali com as unidades e tal. Só que aí no ano seguinte foi quando eu assumi a liderança do time franchise. Eu já falei, poxa, aqui agora, aí eu já tô falando de ter mais 2 anos e meio de empresa, já tô numa posição um pouco mais relevante. E aí foi onde eu fiz a minha segunda candidatura. Mas certamente ali ainda não era o momento. Por isso que eu falo que foi um momento de construção. Os feedbacks que vieram também foi bem importante sobre, cara, tu precisa pensar mais estratégico na tua área. E isso foi me ajudando até melhorar as minhas entregas no decorrer daquele ano, né? No terceiro ano, foi um ano que eu tive bastante expectativa, confesso. Já estava com um time bem estruturado, já estava fazendo inclusive plano de sucessão daquele time, já buscando novos desafios, estruturar novas áreas. Aquele ano, sim, eu tinha bastante expectativa, mas ainda não. Hoje eu consigo enxergar que ainda não era o momento de eu entregar o valor que eu consigo entregar hoje para a companhia. Né? E eu lembro de alguns feedbacks que tu me deu na época, sobre o estudo, sobre o meu desenvolvimento, que, cara, mudou muito a minha forma de até me posicionar diante do negócio, né? Legal. E aí, o ano de 2025 foi um ano bem desafiador para mim, com novos projetos, buscando sempre, cara, isso aqui vai gerar valor para a companhia mesmo ou não? Então, e inclusive de conseguir me posicionar cada vez mais e melhor, né? Então, eu acho que assim, esse processo da candidatura da sociedade, ela foi uma construção. Hoje eu consigo entender que não era o momento, e algumas vezes eu troquei ideias com o Denner na época também, para poder entender, cara, qual que é o teu objetivo, né? Então ele, eu subi tais pessoas para o board esse ano porque o meu objetivo era esse para a companhia. Eu falei, cara, faz total sentido. E eu acho que para o momento da companhia também, hoje, faz total sentido eu estar assumindo essa posição também. Que mentalidade, né? Poxa, assim, de uma maneira que eu gostaria de deixar registrado aqui, às vezes o pessoal gostaria de ter as coisas no tempo de miojo, né? Cara, Exato, não. me inscrevi uma vez, nossa. Me inscrevi 2 vezes, nossa. E eu sei que você sentiu, porque eu já falei aqui no episódio da Partnership, eu senti aquele gosto amargo na boca. Você sabe o que eu tô falando? Sim. De estar na expectativa de ser chamado. Assim, cara, eu sei. E não fui. Não dá um gosto terrível na boca? Não dá assim, cara. Tudo bem que poderia ser do dia inteiro de evento, né? O cara lá, mas é uma mistura dos dois. A gente pode combinar assim. Exatamente. E assim, a sua mentalidade, Denise, como é que ela se posicionou em todo esse tempo? Né? O que você pensava? Como é que você pensava? Porque o Figueiredo que te chamou para ser sócio, um momento muito especial, ele te chamou
e falou, pô, você poderia ter desistido. Sim. E você não desistiu. Aham. Qual que era o teu modelo mental nesse momento? Se falar que a gente não se frustra, não vou ser hipócrita. É mentira. É mentira. É mentira. Há frustração, com A gente certeza. se frustra, sim, é natural, mas eu sempre busquei entender no que eu... Cara, se não é esse momento, está faltando eu entregar algo. E é por isso que eu falo que hoje eu vejo que eu consigo entregar mais valor para a companhia do que se fosse há 2 anos atrás. Então, eu sempre usei esses momentos para saber no que eu poderia melhorar. Então, eu busco sobre o que está ao meu controle. Eu mudar a mente do board, do Denner, enfim, cara, não consigo. Eu consigo mudar as minhas ações que, consequentemente, poderiam mudar a mente do board. Então, por isso que eu falo, os teus feedbacks ali, para mim, foram formidáveis, porque eu usei muito isso como um mecanismo de me empurrar mais, entendeu? Ao ponto de eu chegar e falar, cara, se não for para ser, tá tudo bem. Porque uma coisa que o Denner sempre falava, quando eu entrei na V4, era a época que a gente tinha que ter um one-on-one com o Denner, né? E assim, isso é uma coisa que eu tenho muito gravada na minha mente, não use a V4 como teu fim. Ela tem que ser o teu meio. Então, isso eu tenho muito enraizado. E eu sou muito grata à V4, porque certamente eu não conseguiria ter contatos que eu tenho hoje se não fosse pela V4. Sim. Entendeu? Então, assim, no final das contas, eu usei muito a V4 como meio, né, a V4 como meio de desenvolvimento pessoal, profissional, mas é isso, é de usar essa frustração, essa força para o que eu posso melhorar. Que legal. Né? Então, eu usei bastante isso. Sabe que eu vejo que essa é uma característica comum aos vencedores e às vencedoras, que é não terceirizar a responsabilidade. Poxa, não me tornei sócio, ou o projeto não deu certo, ou o aumento que eu solicitei não funcionou, por exemplo, né? N exemplos a gente poderia colocar aqui. Ah, mas não funcionou porque o externo, porque porque o ambiente... Não. A pergunta que a Denise, na verdade, a decisão que a Denise fez no processo de partnership dela, de se tornar sócia da V4, de construir uma carreira aqui dentro, foi o que eu posso melhorar. Exato. Beleza, eu achava que tudo estava certo, XYZ, não aconteceu, ok. O que eu posso melhorar? Como é que eu posso me refinar, fazer o self-tuning? Está no livro Smart Business, não é? O livro do Alibaba, eles falam no termo self-tuning, né, que é o autoaperfeiçoamento. Como é que eu faço isso? Exato. Pegando os feedbacks, analisando o cenário, me melhorando para ano que vem estar aqui mais forte. E se ano após ano ficou tão forte que foi impossível te ignorar. Foi impossível, não, beleza, tá aqui, é ótimo, temos musculatura. Não tem como mais. Não tem, cara, vambora. Aí a minha pergunta vai nesse sentido, Denise. Quais que foram os conhecimentos, livros, mentores que mais impactaram os teus resultados na V4 Company? Legal. Assim, eu passei um desafio muito grande quando porque eu sempre fui muito generalista, né? Sempre atuei em todas as áreas ali, obviamente um pouco mais na parte operacional, porque eu tinha esse contato próximo com as unidades, mas quando eu assumi o time de franchise, que veio depois vir a ser profit, que aí a gente sentiu essa necessidade na rede de olhar mais para a gestão das unidades, foi um ponto que eu precisei me aprofundar muito em conhecimento técnico. Então, sobre planejamento estratégico, sobre a parte financeira. Então, os cursos da BTC que nós fizemos ali foi bastante importante para mim. O acompanhamento com o pessoal da Aldas, assim, eu literalmente tive mentores à disposição ali, por isso que eu falo que eu sou muito grata à V4, certamente eu não teria essa possibilidade se não fosse a V4. Então, me desenvolveram bastante para ter essa visão mais de negócios, inclusive para ajudar nas nossas redes. E aí, nesses últimos anos, eu venho me aperfeiçoando mais nessa parte de gestão da qualidade. Né? Então, sobre como a gente equilibrar essa gestão, que foi o aprendizado que eu tive lá como Profit, mas também unindo com a operação.
né? Então, como que a gente vai conseguir entregar com qualidade para o nosso cliente final lá, mas sem onerar também a gestão das nossas unidades? Então, assim, foram os maiores aprendizados que eu tive nos últimos, principalmente os 2 últimos anos. Eu fiz cursos com o pessoal da Praxis, focado na área de franchise, que é o ponto que eu venho me especializando cada vez mais também na área de franchise. Isso tem sido o grande diferencial para mim. Aprendemos com Denise o que tem sido o diferencial, o que foi e continua sendo o diferencial na jornada dela aqui na V4 Company, sempre estudando, deixou referencial de livros, de empresas, as quais contribuíram para o desenvolvimento dela. Agora, Denise, nós sabemos como se desenvolver com base na tua perspectiva, na tua história. Agora eu quero que você nos diga de maneira muito honesta, qual que é o principal erro que tu tem visto novos investidores da V4 Company cometendo quando eles entram na V4? Porque tem bastante gente nova chegando, nós estamos crescendo os quadros, Legal. não é? E eu tenho certeza que você avalia como sócia, como pessoa sênior da V4, não é? Avalia alguns erros que essa galera tem cometido. Quais são? Ou se você está 1, 2, você escolhe. Boa. Eu acho que assim, talvez a questão do consumir muito conteúdo, e é uma coisa que a gente conversa muito ali interno no nosso time, o consumir conteúdos demais, querer desenvolver, ler muitos livros, podcast, a gente hoje tem uma disponibilidade de conteúdos muito grande. E às vezes a gente acaba consumindo demais e aplicando de menos. Eu nunca fui essa pessoa de ler 30 livros no ano, mas eu sempre tive a preocupação de que o livro que eu lesse, ele fosse essencial para aquele meu momento e eu conseguisse aplicar todo o aprendizado dele no meu dia a dia, né, que a gente fala da obesidade mental. Exato. Então, assim, às vezes a gente entrar nesse mundo de, cara, eu preciso estudar, mas se tu não aplicar, não vai te adiantar de nada, né? Esse é um dos principais. E eu acho que o outro, que aí vem muito com a minha história, é essa questão do tempo, né? Então, você não constrói uma carreira em 6 meses. Eu tenho 39 anos hoje, se eu for considerar ali que eu trabalho até dos meus 10, mais ou menos, são quase 30 anos de mercado de trabalho, vamos dizer assim. E assim, passei por muita coisa, aprendi muita coisa em cada um dos lugares que eu passei. Não vai ser 1 ano, 2 anos que tu vai construir a tua carreira, a não ser que você seja um grande outlier, né? Então, assim, eu acho que o pessoal precisa de tempo para poder amadurecer e talvez um gap ali dessa geração muito nova do que nem você falou, miojo, né? Então, querer as coisas muito rápido. Pô, em 1 ano e meio eu não consegui virar sócio? Nossa, que horror. Calma, calma. Então, a gente vê muitas pessoas se frustrando e às vezes até saindo da companhia por causa disso. Em 1 ano e meio eu não consegui virar sócio, não faz sentido para mim. Hoje é tudo muito descartável. Então, isso para mim são coisas que eu analiso muito, inclusive em pessoas que trabalham comigo, para que sejam pessoas que queiram construir uma sustentação, uma carreira. Então, acho que, inclusive, muitos que já trabalharam comigo aí sabem disso, e aí qualquer coisa deixem nos comentários sobre o quanto a gente desenvolveu isso, né? E, inclusive, aqueles que não estão aqui hoje na V4, eu sei que até hoje continuam trabalhando com o que a gente fazia há 1 ano, 2 anos atrás. Então, isso é literalmente fazer essa construção de carreira no seu tempo. Não queira, em Minas a gente falava, não queira passar a carroça na frente dos bois. Então, é mais ou menos isso. Olha, a Denise nos trouxe dois inputs super importantes aqui. O primeiro é, sim, absolutamente necessário estudar, consumir, ler, e tão necessário quanto estudar é aplicar. Não é? E isso está muito ligado com o nosso primeiro pilar da cultura, o GTM to Learn Faster. Não é? Então, aprende e aplica rápido para aprender rápido. Não é? E o segundo item que ela nos trouxe nesse episódio do The Partnership, para tempo ao tempo. As coisas levam tempo. Óbvio,
Para algumas jornadas parece que o tempo ele é mais rápido. Para outras parece que o tempo ele demora um pouquinho mais. Mas cada um está na sua própria jornada, cada um tem os seus próprios porquês. E se a gente sempre conseguir fazer uma autoavaliação do que eu posso melhorar, a gente pode virar sócio. Né, Denise? Sim, é isso aí. É exatamente o seu caso. E isso vai nos guiar para uma pergunta, uma das perguntas finais que eu vou fazer aqui, que é, Denise, muita gente se inspira em você, tá? Essa galera que se inspira em você, o que definitivamente você entende que eles e elas deveriam fazer nos próximos 30 dias para conseguir, sim, seguir o teu caminho, mas entenda que é seguir o teu caminho no sentido de se tornar sócio, tá? Seguir o próprio caminho. O que essas pessoas que te inspiram em você, que olham para você, que trabalham com você, deveriam fazer nos próximos 30 dias? Você enxerga isso aqui é um low-hanging fruit. Se essa pessoa fizer isso aqui, eu tenho certeza que fez sentido na minha jornada, pode fazer sentido na jornada desse investidor, dessa investidora, ou desse telespectador, né, que nos assiste. Legal, vamos lá, né? Assim, eu sempre fui por ser uma pessoa que cresceu nesse mundo empresarial, vamos dizer assim, eu sempre tive muito a mentalidade de ser dono do negócio, né? Então, às vezes, de abraçar coisas que nem necessariamente são da minha área, mas porque precisam ser feitas. Eu gosto muito hoje, e o meu maior aprendizado do último ano é sobre olhar o quanto de valor eu estou gerando para a companhia. Eu até fiz um recado para uma das unidades essa semana, que eu falei, o resultado ele é importante, obviamente ele é muito importante, porque no final das contas ele mostra o quanto você está comprometido com aquele negócio. Mas o que mais eu consigo entregar? E isso é uma coisa que me move todo santo dia, entendeu? As ações que eu vou fazer hoje, o quanto isso colabora para que a companhia chegue mais perto do IPO, de acordo com os nossos planos. Então, nem sempre vão ser ações que eu vou estar confortável em fazer. E está tudo bem, né? Mas precisa ser feito. Eu sempre olhei de uma forma macro para o negócio por conta dessa mentalidade de dono do negócio, tanto que eu brinco aqui que provavelmente eu consigo me movimentar entre os times de forma muito fluida, né? Então, desde financeiro, tecnologia, vendas, até por conta do prol da rede, mas é você sempre se questionar essas ações. Será que o que eu estou executando hoje, eu estou executando só mais uma tarefa? Ou essa tarefa ela está me levando, fazendo com que a gente atinja o nosso objetivo? A gente brinca muito isso com o nosso planejamento estratégico, né? Então, hoje, cada vez mais, eu me provoco em relação a isso. E aí eu acabo provocando muito o Figueiredo também. Cara, essa ação aqui está fazendo sentido? Será que a gente não está querendo só fazer mais uma entrega? Precisa gerar valor, né? Então, é isso que eu provoco muito o pessoal ali, de se, cara, as tuas ações tá gerando efetivo valor ou você só tá ticando mais um to-do da tua lista? Olha, esse movimento de questionar o que está sendo feito, ele potencialmente é um dos movimentos mais poderosos que qualquer executivo, qualquer investidor pode fazer. Pô, isso aqui tá... Por que eu estou fazendo isso aqui? Minha liderança chegou e falou, tem que fazer isso aqui. Tá... Mas por quê? Mas não no sentido de questionar a liderança, que também pode ser questionada, e deve ser, eventualmente, mas no sentido de entender os porquês daquela atividade ela existe, por que ela é importante, porque ela está ligada com as metas. Né? O que vai ser impactante, o que vai impactar, qual indicador vai melhorar ou não. Isso é super importante. Denise, tive a oportunidade de conversar com você, registrar esse primeiro capítulo da tua história no The Partnership. Como eu te falei aqui no início, fora das câmeras, essa é a primeira vez que nós vamos gravar e eu tenho certeza que daqui a 1, 2 anos vamos gravar de novo para entender quais foram aí os próximos passos, o que você gerou, qual foi a história, qual foi o aprendizado, onde acertou, onde errou. Boa. E quero te fazer uma pergunta que é uma pergunta especial. Tá? Como sócia da V4 Company, o que tu quer construir nos próximos 12, 24 meses, aí, 1, 2 anos, o que você pretende construir aqui nessa empresa que vai ser, como vocês sabem, a melhor plataforma de mobilidade social do hemisfério sul do globo até quando? 2030? 2030, tá afiada! Até 2030, que nós não combinamos.
Tá bom? O que você Isso vai aí. construir, Denise, nos próximos anos? Legal. Obviamente que o meu propósito está ali muito com a rede de franquias, então, assim como tu está construindo a maior plataforma de mobilidade social, para mim é construir a melhor rede de franquias, quiçá desse país, né? Então, que seja em benefício da própria rede, então, que o nosso franqueado... Meu sonho, na verdade, era voltar a fazer o Fica Feliz. Quem conhece Quem aí um lembra do pouquinho, lembra de Fica, Fica Feliz. exatamente. Franqueado feliz, Aham. investidor feliz, cliente feliz, acionista Acionista feliz. feliz, exatamente. Então, obviamente, dar o suporte necessário ali para as nossas redes, para que eles consigam não só crescer, então a gente tem um objetivo ali de fazer com que as nossas unidades cheguem em 1 milhão de faturamento, mais que isso, na verdade, e mais com saúde financeira, trazendo boas oportunidades para os nossos investidores, fazendo com que a gente entregue com qualidade para os nossos clientes finais. Então, o meu objetivo aí é estruturar essa rede de franquias como a melhor do país. Fantástico, eu tenho certeza que com a Denise aqui, nós vamos chegar lá. Para você que gostou desse episódio, eu vou te pedir, não vou te pedir dinheiro, vou te pedir um like. Você vai clicar no botãozinho de like e, se você for realmente um ser humano nota 10, que eu acho que você vai compartilhar esse episódio com alguém, tá bom? Mas só se você for um ser humano nota 10. Outro item, quer trabalhar na V4 Company, ter uma jornada parecida com a da Denise, ter essa oportunidade? Você vai jogar no Google, nosso amigo Google, Vagas V4 Company. Nosso ATS, né, o sistema que nós fazemos as vagas é a InHire. Pode botar INHIRE espaço V4 Company. Lá você vai ter acesso à nossa página de vagas para poder construir a sua jornada aqui. Denise, Boa. nos vemos em algum momento no futuro, não tão distante, para gravar um novo episódio com você, tá bom? Qual que você quer deixar um recadinho final para todo mundo que nos assiste? Boa, galera. Para quem não é V4, venha conhecer, né? Eu acho que vale a pena você poder conhecer essa cultura que tanto me encantou lá 5 anos atrás. Acredito que muitos de vocês vão se identificar com isso também. E para quem já é investidor nosso, tudo no teu tempo, continuem trabalhando, se provocando, se faz sentido ou não, com um propósito, porque é isso que vai fazer com que vocês construam a carreira de vocês, tá bom? Fechado. Um abraço e até a próxima. Boa. Tchau, tchau.